Em seu discurso de abertura dos trabalhos do Congresso Nacional, no último dia 5 de fevereiro, o presidente desta Casa, nobre senador Eunício de Oliveira, declarou que um dos assuntos mais importantes a serem discutidos no Parlamento em 2018 é o tema da segurança pública. Tema esse já debatido por algumas senadoras e senadores na tribuna do Senado nesta tarde de hoje. Não há como não concordar integralmente com Sua Excelência, o senhor presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira. Tanto é assim que um dia depois, no dia 6, posicionei-me da mesma forma na reunião da Comissão de Infraestrutura. O combate à violência deve ter um lugar de destaque na pauta de temas deste Congresso Nacional em 2018. Há quantos anos dizemos e repetimos que estamos perdendo a guerra contra a violência? Ouvi aqui atentamente o pronunciamento do senador Medeiros, dando conta dos últimos acontecimentos no estado do Mato Grosso. Isso tem sido uma constante em todo o país. A segurança pública no Brasil vive em crise permanente. Juntamente com a educação e a saúde, é um dos temas que monopolizam a atenção de todos os brasileiros e pelos piores motivos, pois o que nos prende a atenção é sempre a falta de educação, a falta de saúde, a falta de segurança pública. O sentimento de crise constante é confirmado pelos números. Vou me restringir a 3 exemplos na área da segurança pública: o número de homicídios por armas de fogo, o número de mulheres vítimas de assassinato e a evolução da população carcerária no Brasil. Os dados são dos relatórios Mapa da Violência mais recente, de 2015 e de 2016, e do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, atualizado em dezembro do ano passado, com dados de junho de 2016. Senhoras e senhores senadores, entre 1980 e 2014, 968 mil pessoas foram mortas por armas de fogo no Brasil. Desse total, 95% representam assassinatos. Em 1980, ocorreram 6.104 homicídios. Em 2014, foram 42.291, um crescimento de 593%, diante de um crescimento populacional de 65% no mesmo período. Senhoras e senhores senadores, em 1980, 1.353 mulheres foram assassinadas no país. Em 2013, foram 4.762, um aumento de 252%. O total de mulheres assassinadas em 2013 se traduz numa taxa de 4,8 vítimas a cada 100 mil habitantes. Em 1980, essa taxa era metade disso, 2,3 vítimas a cada 100 mil habitantes. Senhora Presidente, em 1990, quando esse levantamento começou a ser feito, a população carcerária brasileira era de 90 mil detentos. Hoje, são pelo menos 727 mil presos, o que nos coloca em terceiro lugar atrás apenas dos Estados Unidos da América e da China, no ranking mundial da ocupação prisional. Um aumento de 706%, comparado a um crescimento populacional de 39% no mesmo período. A taxa de ocupação nas prisões brasileiras, atualmente, é de 197,4%. Isso significa que precisaríamos dobrar o número de vagas para zerar o déficit do sistema penitenciário. O Estatuto do Desarmamento, em 2003, a Lei Maria da Penha, em 2006, a liberação de 1,1 bilhão de reais em 2011 pelo Plano Nacional de Apoio ao Sistema Prisional. Embora essas e outras tenham sido conquistas da maior importância, esses avanços mal arranharam a superfície do problema da segurança pública do Brasil. Todas as facetas da violência
se retroalimentam. Violência gera mais violência, sempre. A crise carcerária no Brasil, está claro, é tanto consequência como causa do aumento da violência. Um sistema carcerário superlotado como o brasileiro não gera outro resultado além de fazer crescer ainda mais os índices de criminalidade numa completa distorção de seu papel primordial de redução social. Eu faço aqui um parênteses, senhora presidente, senhores senadores, para lembrar de uma fala de um desembargador do meu estado, desembargador Walter Waltenberg, hoje presidente do Tribunal de Justiça do meu estado. E tenho certeza que o pensamento dele é comungado por muitos outros pensadores do nosso país na área de segurança pública. Colocar na prisão uma pessoa que cometeu o primeiro delito, de menor importância, às vezes, de menor gravidade, vai piorar essa pessoa lá no presídio. Se colocar uma tornozeleira eletrônica, se mandar para uma prisão domiciliar, essa pessoa está sendo punida de conviver na sociedade. Já é uma punição e tiraria da prisão milhares e milhares ou milhões de pessoas que cometeram o primeiro delito. Então, esse é o pensamento dele e eu acho que nós, o Congresso, deve se debruçar, e eu sei que o próprio sistema judiciário do nosso país já pensa também desta forma. E sem falar que grande parte, eu diria quase 80% dos presos brasileiros hoje, eu sei que levantamento esse foi feito no estado de Vossa Excelência, no Rio Grande do Sul, acho que quase 80% estava vinculado ao tráfico de drogas. Não porque são traficantes, na sua grande maioria, porque roubam um celular, roubam um eletrodoméstico, roubam qualquer coisa para sustentar o vício. Então, a nossa guerra não é nem contra o usuário de droga, é contra o tráfico, é contra os traficantes. Na reunião da Comissão de Infraestrutura, eu mencionei algumas medidas para atacar a crise da segurança pública e quero repeti-las aqui para uma audiência mais ampla. Eu apoio a movimentação que parece existir no governo Temer para criar um Ministério da Segurança Pública, que possa ser extinto mais 2 ou 3 ministérios, que possa talvez fundir o Ministério da Justiça com outro ministério novo que possa ser criado, ampliando, mas que seja o Ministério da Segurança Pública, que seja um ministério voltado para as ações de segurança pública, para trabalhar em conjunto com as polícias estaduais. De que adianta nós nos vangloriarmos, às vezes, de dizer que só a Polícia de São Paulo, só a Polícia Militar de São Paulo, o contingente é maior do que as Forças Armadas da Argentina. Eu já ouvi isso aí. E de que adianta isso? Que a Polícia do Rio de Janeiro, que a Polícia de São Paulo e de outros centros, de outros estados, são maiores que as Forças Armadas de muitos países da América do Sul. De que adianta isso? Se hoje o crime está dominando. Com todo respeito aos esforços heróicos do Ministério da Justiça nessa área, creio que é chegada a hora de concentrarmos as ações voltadas para a segurança pública em um órgão criado especialmente para lidar com esse problema. O fato de a violência ser uma questão nacional, de não ser restrita a esta ou aquela região ou estado, reforça a necessidade de um órgão que atue no âmbito da União. A luta contra a violência é uma cruzada nacional e, como tal, deve ser tratada. Sou simpático, da mesma forma, ao emprego das Forças Armadas no combate a determinadas manifestações da violência pública, mais especificamente no combate do narcotráfico, questão para a qual as Forças Armadas poderiam contribuir muito com seu conhecimento minucioso do território nacional, com sua experiência no levantamento de inteligência nessa área e com sua presença permanente em pontos estratégicos do Brasil, nos quais outras entidades estatais não conseguem chegar nem manter, principalmente nas nossas fronteiras, onde estão lá muitos destacamentos do Exército e de outros órgãos das Forças Armadas. De todo modo, quero aqui reforçar uma vez mais a fala do presidente desta Casa, o senador Eunício Oliveira, no último dia 5 de fevereiro, que diz: a violência é uma das nossas principais pautas em 2018, e se nada fizermos no presente, ela ainda continuará nessa condição por muitos anos no futuro, em detrimento do bem-estar
e da segurança de todos os brasileiros. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, encerro a minha fala também trazendo aqui boas notícias. Eu acho que surge aí um alento, surge uma luz no fim do túnel, surge uma expectativa positiva, que é o crescimento econômico. Eu acho que nós temos que aproveitar este momento que o Brasil começa a crescer positivamente, possivelmente de 2,5% a 3% do PIB esse ano, com possibilidade de crescer nos próximos anos, com a inflação baixa, com os juros baixos, para destinar uma porção de recurso maior para a segurança pública do país, para que possamos aparelhar melhor as nossas polícias estaduais. Eu mesmo coloquei como emenda no orçamento deste ano, né, e foi aprovada uma emenda de 15 milhões, não é muito, para ajudar no aparelhamento da Polícia Civil e Militar e bombeiros do estado de Rondônia. Quer dizer, se cada estado recebesse uma quantia de dinheiro, não como essa, que é muito pequena, mas uma quantidade maior, para poder aparelhar, reforçar a nossa Polícia Militar. Medeiros reclamou aqui do potencial das armas dos nossos policiais diante dos bandidos. A nossa Polícia Militar, que é quem fica na rua, no dia a dia, nas nossas cidades, não usa fuzil, não usa metralhadora, ela usa no máximo uma pistola, um 38, né, uma pistola muito inferior às armas que os bandidos e os traficantes usam no nosso país. Então, faço aqui esse apelo ao governo Temer, né, ao Ministério da Justiça, para que a gente possa realmente dedicar mais esforços nessa área da segurança pública. Obrigado, senhor presidente.